E aí, turminha, hoje na nossa aula de português, nós vamos falar um pouquinho sobre a lenda, tá bom? Eu apresentei para vocês na primeira aula falando sobre folclore, que nós vamos estar trabalhando sobre folclore durante o decorrer desses dias aí nesse projeto. Né? Eu falei que folclore é a cultura de um povo, né? Que não só engloba somente as lendas, mas tem as parlendas, os trava-línguas, e tudo isso nós vamos estar trabalhando aqui no português, o que a gente pode trabalhar também na natureza e sociedade. Vamos incluir também o folclore nas cantigas de roda, nas cantigas de niná, nos trava-língua, nos provérbios, em tudo que inclui aí nas adivinhas, né? Tudo que inclui folclore, nós vamos estar trabalhando nessas disciplinas, ok? Então, olha só, na nossa aula de português, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as lendas, tá? Eu quero ler para vocês aqui fazendo a definição do que é lenda, tá bom? Então, lenda é uma história oral narrada de geração em geração, que conta fatos reais e irreais também, né? Irreais sobrenaturais, produzidos pela imaginação humana, tá? Então, através da imaginação humana dos povos, nós sabemos que o Brasil, né, ele tem as culturas aí dos portugueses, né? Vieram os portugueses, já tinha aqui os indígenas, já tinham e vinham também os escravos, né, da África. Então, ele tem vários povos e cada um com seus costumes, né? Então foram introduzindo aí, e os índios nós sabemos que são povos místicos, né? Os africanos também, eles são tribais, eles são tribos, né? Então eles vieram também com a cultura deles, juntou com a cultura dos portugueses, além da portuguesa, e virou uma mistura aí. E aí o Brasil é muito rico, muito vasto, né? No seu folclore aí, na sua cultura. Tá? E definindo mais uma vez, né, com clareza aí, para a gente entender, para a gente trabalhar sobre um assunto, trabalhar sobre lenda, a gente tem que entender o que é lenda, tá bom? Então, lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais, né, misturado ali com o imaginário, né, misturando história e fantasia. E as lendas vão sendo contadas ao longo do tempo. Quando a gente fala de geração em geração, é isso, ao longo do tempo. É o bisavô que contou pro vô, que contou pro pai, que contou pro neto, e por aí vai, né? Vai contando pros filhos. Então, as lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas também através do imaginário do povo, né? Então, o povo vai imaginando aí. Inclusive, né, os índios, essa lenda do Curupira, eu acredito que muitos conhecem aí a lenda do Curupira, nasceu mais né, nessa parte mesmo ali da floresta amazônica, né? Por quê? Porque os índios, eles tinham essa cultura de preservação da natureza, eles preservavam a natureza, e o homem branco, né, o, que invadiam, que iam tomando, né, devastando ali a terra. Então, eles queimavam as matas, eles matavam os animais, tudo, entre aspas, pelo progresso, para estar aí abrindo aí o nosso Brasil, né, para construção, né, e demarcação de terras. Então tinha a lenda do Curupira, que era um índio, né, que era um menino ali com os pés voltados para trás, e o objetivo do Curupira era assustar mesmo os caçadores, aqueles que queriam fazer maldade ali com a terra, com as árvores, com os animais, com a floresta. E nisso o Curupira andava com os passos para trás para distrair ali aqueles invasores, né, os caçadores. E assim é quando eles os caçadores começavam a seguir aquela pegada, acabava tudo caindo assim no buraco, em precipícios, né, e morrendo. Então essas são as lendas, né, para explicar, para poder botar medo mesmo, né, igual tinha aquela questão do bicho papão, que era para poder pegar as crianças que faziam uma criação, que eram desobedientes, que tinha um bicho que era malvado, que ia lá e pegava as crianças, que fazia uma criação. E até mesmo a questão do Saci também, né, que ele chama de pegar as coisas da cozinha lá da tia Anastácia. Então, assim, a Cuca, né? Tinha até aquela canção, cuidado com a Cuca te pega. Então, assim, são várias. Eles criavam essa história. Pegavam uma situação ali real e criava-se um mistério ali para explicar. E aí foram surgindo as lendas, né?
E são vários tipos de lendas que existem no nosso folclore brasileiro. Aí na outra atividade eu tinha pedido para vocês pesquisar uma lenda, não foi? Vocês teriam que fazer um vídeo de no máximo uns 3 minutinhos só, tipo assim, explicando, igual eu expliquei aqui rapidinho, e fazer um desenho no caderno, ilustrar tudo bonitinho e fazer um fantoche, né? E agora nessa atividade eu vou deixar escrito aqui no Classroom o que é para fazer, tá? Então vocês vão escrever o nome das lendas no caderno, tá? Vão escrever as lendas no caderno e circular as sílabas. A primeira sílaba das lendas, tá bom? Por exemplo, saci. Você vai circular o sa. Depois, curupira. Vai circular a primeira sílaba, cu. Depois, iara. I. Aí você passa no dedinho, se você tiver dúvida, ó. I. A. Ra. Né? A primeira letrinha, então, que é o I. Sereia. Se. E assim por diante. Eu vou deixar tudo anotado lá no Classroom. Vocês vão copiar as palavras no caderno e circular ou a primeira letra ou a primeira sílaba de cada lenda. Tá bom? Um beijão para vocês.